esqueço de gravar. Aí. Muito bem, estou muito feliz. Então, sejam muito bem-vindos nessa aula inaugural. Eu estou muito contente com essa turma 3. Aliás, eu tenho uma novidade para contar para vocês. As meninas da turma 2 vieram para a turma 3 também, porque a gente estava num grupo muito pequeno. E elas se embananaram toda com a questão das mentorias, com a questão das aulas. Porque bem na época que elas resolveram fazer o curso, o que aconteceu? Muitas atividades retomaram no presencial. E aí elas ficaram doidinhas com a rotina. E eu falei, cara, eu preciso passar para essa turma, né? Alguma coisa relacionada a planejamento, a organização, porque eu sei o quanto é difícil a gente começar a mudar hábitos agora. Principalmente agora que vocês vão começar a fazer um curso, que são 3 aulas ao vivo, né? É bastante coisa. Deixa eu ver se tem alguém aqui da turma antiga. Temos só os alunos novos. E aí, porque senão eu ia pedir para elas falarem também alguma coisinha, mas eu falei assim, então eu pensei nessa possibilidade, né, da gente poder trazer alguma coisa para vocês que fosse útil já nessa primeira aula aqui de boas-vindas, porque é difícil a gente mudar hábitos, é muito difícil a gente começar a fazer diferente do que a gente já fazia, né? E vocês vão ter aí 3 aulas semanais, não é pouca coisa. E nessas 3 aulas semanais, a gente vai começar a marcar o quê? As mentorias. Então, vocês vão ter que mudar um pouquinho a forma de levar as coisas, né? Para a gente conseguir acompanhar. Então, falei assim, bom, já que a turma 2 vai entrar na 3, a gente vai fazer vai aumentar ainda, né? Essa egrégora. Então, nós estamos numa turma de 19 pessoas, 20 comigo. E aí, vai ser muito legal por causa da troca também, né? Falei para elas que apesar, né, delas ficarem atrasadas no conteúdo, vai ser legal porque elas vão entrar num grupo maior, porque elas estavam num grupo pequeno, né? Que da turma 2 foi um grupo pequenininho que a gente formou. E aí, como vai ter a mentoria em grupo também, vai chegar um momento que vocês vão ter mentorias em grupo, a troca vai ser muito boa para elas. Então, todo mundo vai sair ganhando, né? E elas vão ter um tempinho aí para pôr as aulas delas em dia até alcançar vocês, né? Até vocês alcançarem onde elas estão. A hora que vocês estiverem onde elas já estavam, aí nós vamos juntar tudo e vamos começar a fazer as mentorias juntos. Então, gente, essa aula é muito especial. Eu não dei essa aula ainda, né, para nenhuma turma, na verdade, eu já dei só algumas coisinhas que eu dei aqui, eu já dei no workshop gratuito, mas nem chega perto de tudo que eu vou dar aqui para vocês. Então, é uma porque amanhã nós vamos ter a apresentação do curso, então já é mesmo uma pré-aula, tá? E eu acho importante a gente entrar juntos também nessa energia que é gostoso, a gente ir se preparando e fazendo esse esquenta, e a gente já entrando aí no clima da coisa. Olha, essa aula vai ter muita coisa para vocês. Anotem, tá? Quem não tá com o caderninho aí na mão, pega o caderninho, caneta, água, que é bom, né? Pra gente hidratar aí, porque as ideias fluem melhor. Porque vai vir muita coisa para vocês anotarem. Eu quero que vocês levem à risca as coisas que a gente vai aprender aqui hoje, principalmente no finalzinho dos slides. Vocês vão ver que vão ter várias dicas para vocês aplicarem, para vocês conseguirem tirar o máximo de proveito desse curso e não só do curso, né? O que eu vou falar aqui para vocês hoje é para vocês implementarem na vida. Ainda mais que a gente está chegando já no finalzinho do ano, né? Estamos em dezembro. E eu vou falar muito para vocês dessa coisa da gente fazer planos para o próximo ano, né? A gente faz uma listinha. Chega em janeiro, meu Deus, todo mundo vai perder quilo, todo mundo vai ser fitness, todo mundo vai comer saudável, todo mundo faz um monte de plano. Esse ano eu vou fazer diferente. Aí a gente chega no final do ano e fala, pelo amor de Deus, foi tudo igual. Né? Que coisa, por que eu fiquei tudo igual? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Por que muitas vezes a gente não consegue botar as coisas em prática?
né? Ainda mais nessa época, eu acho que vai combinar bastante com esse momento que a gente está agora. Eu mesmo, todo começo de ano, eu falo, eu vou caminhar todo dia eu vou fazer caminhada. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou parar de comer carne. Esse ano, aqui a Flávia, do mesmo jeito, adorando um McDonald's, fazendo tudo errado, né? Mas por quê? Porque muitas coisas não são prioridade ou a gente não também não leva tão a sério, né? O que a gente quer. E a gente fala, um dia não tem problema. Ah, queria, mais um pouquinho não tem problema. Hoje a gente vai ter um olhar mais crítico sobre isso e dicas práticas para a gente começar a ligar a chavinha, tá bom? Então, compartilhando a tela aqui com vocês. Beleza. Planejamento consciente, porque agora a gente não vai mais fazer nada que a gente não esteja ciente do que a gente realmente precisa fazer. A partir de agora, a gente está completamente consciente da nossa vida, de quem a gente quer ser, do que a gente quer fazer, né? Esse curso vai trazer muito isso para vocês, a questão do propósito, de não estar aqui nessa vida só para pagar boleto. Então, a gente está começando uma jornada de autotransformação, né? E aí, a gente precisa estar consciente de tudo que a gente está fazendo, senão a gente liga o piloto automático e passa a fazer tudo igualzinho que a gente já fazia antes, e aí a gente não consegue colocar nada em prática. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de acabar com a sobrecarga e para a gente ter um tempinho para o que a gente realmente interessa, né? A gente está numa sociedade que a gente prefere que o nosso dia tivesse 30, 40 horas, né? Mas como que tem pessoas que produzem tanto em 24 horas e a gente não? Essas pessoas têm foco, né? Realmente sabem usar de forma inteligente ou de forma consciente o tempo delas. Então é isso que a gente vai falar hoje. Olha lá, por que organizar? O ano novo parece ser a época onde as pessoas mais refletem sobre as suas necessidades, desejos, sonhos, né? Eu adoro essa época de ano novo. É a época que a gente começa a sonhar. Ai, meu Deus, o ano que vem vai ser tudo diferente, vai melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar. A gente já começa a pensar assim, né? As listas de resoluções não funcionam se a gente não se organizar, né? Se a gente não organizar os próximos passos que a gente vai dar. Então, essas resoluções podem simplesmente se perder em uma folha de papel que em alguns anos você vai olhar e se perguntar o porquê de não ter seguido. Não é assim? Eu tenho um caderninho, gente, que eu já falei para vocês, quem estava no workshop gratuito que a gente fez antes desse, do caderninho de manifestação, né? E antes de eu colocar o nome de caderninho de manifestação, eu fazia um caderninho de planos, de metas, de objetivos tal. E tem coisa lá que até hoje eu não realizei também, né? E às vezes eu olho para aquilo e falo, meu Deus, por que que eu ainda não comecei isso, né? Mas aí eu acabo me envolvendo com outras coisas e acabo também não realizando. Caso você esteja cumprindo tarefas que não estejam relacionadas às suas metas, é porque você não está seguindo o seu plano, e sim o plano dos outros. Alguém se identifica aqui com isso? Não desperdice o seu tempo vivendo uma vida que não é sua. Organizando, você consegue percorrer o seu caminho com mais tranquilidade e felicidade. Resolução do ano novo? Então anota aí a dica. Comece a viver os seus sonhos hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar como. Foco nos planos e comece a viver seus sonhos hoje. Quando eu digo hoje, o que é o hoje? Tá? Muitas vezes, gente, a gente deixa para fazer as coisas depois. Então, por exemplo, será que eu vou malhar hoje? Ah, não vou malhar hoje, eu vou deixar para amanhã. Será que eu assisto essa aula hoje? Ou eu vou assistir amanhã só porque ela vai ficar gravada? Será que eu vou fazer comida hoje ou eu faço amanhã? Quando a gente começa a postergar tudo, sabe o que a gente está fazendo? A gente está deixando de viver o hoje. E a vida acontece agora. Ela está acontecendo. Toda vez que a gente fala que a gente quer fazer depois, e tá na palma da nossa mão essa coisa pra gente fazer, a gente tá deixando a vida para depois.
Por isso que a gente não consegue focar muitas vezes, né? Porque a gente não está começando a viver os nossos planos hoje. A gente deixa para depois. Então, vou dar aqui, puxar a sardinha aqui para o nosso curso, né? Toda vez que vocês verem que tiver aula ao vivo, assista ao vivo, não deixa para assistir a gravada. Porque na hora que você estiver fazendo outra coisa, você vai falar, tem que assistir a aula gravada. Você poderia já estar produzindo outra coisa. Então, se tem aula vivo, assista ao vivo. Tá rolando agora, tá acontecendo agora. Agora é o momento, a vida é agora. Então, faça agora, tá? Eu preciso começar a organizar o meu quarto, porque tá muito bagunçado, eu não tô nem conseguindo um espaço na minha escrivaninha. Você vai tirar um tempo e vai fazer isso assim que você puder, não vai deixar para depois, porque lembra dessa frase, a vida é agora, tá? Então, o que eu percebo, né? Ainda mais agora com a questão da pandemia, que a gente está saindo de casa, né? E as coisas aí estão retomando devagarinho. O que a gente começou a fazer? Começou a ligar no automático de novo, né? Só que aí o que a gente aprendeu com a pandemia? Muita gente, na verdade, teve vários insights. Pô, aquela vida que eu estava vivendo não era a vida que eu queria, aquela vida louca, de correria, não me trazia felicidade, eu estava fora do meu propósito, eu estava fora do que eu sonhava para mim. Pois é, todo mundo teve esse tempo para pensar. Só que aí o comércio começou a abrir de novo, muitas escolas retomaram as aulas. Os meus atendimentos, por exemplo, na clínica, estão voltando. Está entrando criança agora em dezembro. Estou de queixo caído. Nunca aconteceu isso. Entrar criança em dezembro, criança nova. O que começa a acontecer? A gente começa a esquecer tudo que a gente refletiu lá na pandemia. Os meus sonhos, eu não aguento mais meu trabalho, eu não aguento mais eu ficar nessa situação. A gente esquece tudo. Tudo que a gente refletiu no momento da pandemia, tudo que a gente falou que ia mudar, que a gente ia prestar atenção, que ia começar a fazer diferente, tudo aquilo que a gente refletiu foi embora. Em poucas semanas, gente, a gente já ligou o piloto automático de novo. Então, assim, prestem atenção nisso, tá? A vida é agora. Será que a gente vai precisar de outra pandemia para puxar nossa orelha de novo, para a gente começar a prestar atenção que não era aquilo que a gente queria? Tantas coisas que a gente deixou para depois. Todo mundo que está aqui quer empreender. Todo mundo que está aqui nesse workshop agora, ou que vai assistir a gravação, quer empreender, quer atingir um objetivo. Todo mundo quer mudar alguma coisa, quer pular de nível, né? Quer alcançar um nível maior, quer desenvolver mais, quer evoluir mais. Todo mundo aqui. Ninguém tá aqui porque quer continuar no mesmo lugar. Todo mundo tá aqui porque quer, como é que fala no Pokémon? Quer evoluir. Então, se todo mundo aqui quer evoluir, a gente precisa começar a prestar atenção e não cair de novo na armadilha de ligar o piloto automático e começar a fazer as coisas inconscientemente. E é muito fácil a gente cair nisso. Por quê? Porque a gente precisa produzir, a gente precisa terminar as coisas, a gente precisa de dinheiro na conta, principalmente a parte de dinheiro, né, gente? É onde a gente se perde. Vou trabalhar, preciso pagar conta. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas foco nos planos. Ó, aqui embaixo na linha, ó. Foco nos planos. Foco nos planos, todos aqueles sonhos, aquelas coisas que você sonhou na pandemia, que você falou, cara, isso não dá para continuar do jeito que está. Não tira isso da mente, porque a gente vai começar a retomar muitas atividades, principalmente em janeiro. Que agora tem festa, né? Natal, Ano Novo. Você vai ver em janeiro, que a gente vai, ó, engatar a primeira de novo e depois para a gente começar a pensar no que a gente queria, se a gente não prestar atenção, é muito difícil, porque a gente acaba caindo na armadilha do boleto, né? Que a gente precisa pagar o boleto. Todo mundo aqui precisa pagar o boleto, mas temos aqui uma missão muito maior, né? Quem lembra aí da Copa, ó? Da matriosca, lembra da matriosca? A bonequinha?
Essa bonequinha, a gente vai fazer uma relação aqui com ela, tá? Quero que vocês lembrem dela sempre, todos os dias. Essa bonequinha maior é a de 1 ano, tá? Mas ela poderia ser a bonequinha daqui 10 anos. Tudo que você faz no seu dia, olha ela pequenininha aqui, tem a ver com o que você quer daqui 1 ano. Cada ação que você toma hoje vai definir, cliquei errado, vai definir o teu futuro. Tudo, exatamente tudo, até o programa que você vai assistir hoje, a hora que você desligar aqui o computador e ir para a televisão. O programa que você vai decidir escolher tem a ver com o teu plano de vida que você quer para aqui 1 ano, 10 anos. Foda pensar isso, né? Porque a gente fazer nada é a minha atividade preferida, tá, gente? Fazer nada. Mas, cada vez que a gente faz nada inconsciente, porque quando a gente está fazendo nada consciente, tudo bem. Ah, hoje eu vou fazer nada porque eu quero descansar. O problema é quando a gente vai tendo vários períodos no nosso dia que a gente perde fazendo nada. O que que isso acrescenta lá para o nosso daqui 1 ano, nosso daqui 10 anos? Tá? Então, a gente vai levar em consideração todas as ações que a gente leva aqui no dia. No dia a dia, a gente pode ter o descanso, a gente pode ter um momento de fazer nada, que lhe é essencial, inclusive para a criatividade, mas isso vai ser levado de forma consciente. Você está consciente de que aquele tempo de fazer nada vai servir para você descansar e para você ter criatividade no dia seguinte, por exemplo. Mas a gente não vai mais começar a atropelar, sabe? Atropelar as coisas e fazer as coisas no achismo. A gente vai começar a fazer de forma consciente. Então, é o plano para o dia versus o plano para a vida. Então, olha aí. Se você já viu uma matriosca, sabe que dentro de uma boneca existem várias outras, como está aí no desenho. O seu tempo também pode ser visto pela mesma ótica. Pense que a boneca menor é o seu dia e a boneca maior é o seu plano a longo prazo. Dessa forma, cada vez que você vai diminuindo, a boneca menor carrega um pedaço da referência maior. O plano do seu dia será um pedaço de um plano maior. Você começa o seu planejamento olhando a longo prazo e a partir daí reconhece os passos que você vai dar a cada dia. Então, por exemplo, 5 anos atrás, eu não queria mais trabalhar na escola, eu queria trabalhar só em consultório, eu queria ter minha casa, queria ter um outro carro, eu tinha essas coisas, né, a longo prazo que eu conseguia visualizar. Então, eu fui fazendo com que o meu dia, as ações do meu dia me levassem a isso. Então, muitas vezes eu me via trabalhando muito, trabalhando mais de 12 horas por dia. Eu me via trabalhando de final de semana. Eu me via falando não para um monte de evento social. Eu me via economizando dinheiro. Nem calcinha nova eu comprava, gente. Era assim, ó, para trocar de carro e comprar o apartamento. Meu pai falava que eu dava tchau assim, ó. Não topava nada, mas eu sabia que aqueles dias que eu estava vivendo, eu ia conseguir alguma coisa maior. Eu sabia que era temporário. E às vezes é muito difícil a gente ter essa visão, porque dá vontade de jogar tudo pro alto. Muitas vezes você fala, pelo amor de Deus, parece que essa zica não sai nunca. Eu tô trabalhando pra caramba, não ganho o que eu mereço. Parece que não vai, o negócio não tá andando. Mas lembra dessa matriosca maior, que é o seu plano de vida. Muitas coisas que às vezes que a gente tem que sacrificar agora tem um motivo maior, né? Às vezes a gente precisa passar por isso, não é pela coisa ruim, não é isso. Mas é que às vezes a gente precisa construir, né? Quando a gente está construindo uma casa, é muito mais difícil você carregar o peso do tijolo, fazer cimento. Não é um trabalho mais pesado no começo? Quando a gente está construindo uma casa? Depois que as paredes estão erguidas, são tarefas mais fáceis. É passar uma massa corrida na parede, é pintar a parede, é comprar aquele lustre bonito que você achou. As coisas são mais fáceis.
né? A mesma coisa quando a gente vai plantar alguma coisa, você vai plantar uma lavoura. Meu, você tem que carpir o terreno, você tem que mexer na terra, você tem que adubar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e planta, e rega, não sei o quê. Quando você vai colher, não é mais fácil? Claro, mas você fez um processo antes, passou por um processo, tá? Então, todas as ações do seu dia vão te levar a um plano maior. Então, a gente tem que estar prestando muita atenção no que a gente faz no nosso dia, tá? Como reconhecer o que precisa da sua atenção primeiro? Então, a gente vai fazer o seguinte: todo mundo que está aqui no curso quer alguma coisa profissional, certo? Certo. Mas durante o curso, vocês vão ver que no módulo 1 a gente vai ter várias ferramentas para a gente analisar a vida de vocês, inclusive a situação atual e também a situação de onde vocês querem chegar. Mas falando aqui de uma maneira geral, tá? Olha para a sua vida hoje e você pensa assim, qual recurso hoje está mais em déficit? Aonde que você não está se sentindo satisfeita? Porque uma coisa está muito ligada à outra. Ó, já estou preparando vocês aí para as nossas ferramentas de autoconhecimento, que vai ter uma aula que a gente vai falar bastante disso. Aonde que você não se sente satisfeito, satisfeita, tá? Aonde você não está feliz é onde a gente vai começar a mexer. É o foco da organização. Então, se o recurso que estiver em déficit for o dinheiro, você deverá começar por sua organização financeira. Por quê? Porque assim, ó, você tá com problema de dinheiro, tá? O que acontece? Se você simplesmente ignora isso e começa a organizar as outras coisas, aquela questão, ela fica martelando na tua cabeça, ela vira que nem um fantasminha, ela fica atrás de você. Aí você trata mal o namorado, a esposa, porque você tá nervosa, porque você não tem dinheiro na conta, porque a fatura do cartão venceu e você não tem como pagar. Aí você acaba desorganizando tudo. Uma coisa acaba desequilibrando a outra, tá? Então coloca aí as coisas que você acha que está mais precisando da sua atenção para você organizar. Se os seus espaços estão abarrotados e é isso que vem incomodando muito você, então começa pela sua organização dos espaços. Se o que está te faltando é tempo, o seu primeiro foco então deve ser organização de tempo, tanto pessoal quanto profissional. Que aliás a gente vai ver aqui no decorrer do nosso curso que tudo é uma coisa só, na verdade, né? Ao descobrir quais são os seus focos de organização, você vai identificar projetos relacionados a esses focos aí, tá? E aí você coloca numa linha de tempo, coloca em ordem de prioridade. O que você tem que fazer primeiro desses focos aí? Para você fazer esses benditos acontecerem, né? Porque eles vão te ajudar a visualizar os próximos passos para que você comece aí a fazer sua vida rodar de uma forma mais eficiente e menos estressada, né? Porque quando a gente não se organiza, a gente faz tudo apagando incêndio. Essa que é a verdade. A gente resolve uma coisa aqui, outra ali, quando você vê parece que você não fez nada, mas é porque você foi organizando as coisas de forma desordenada. Então precisa ter uma ordem de prioridade, tá? Após você decidir seus focos, compartilhe o reconhecimento e os prêmios conquistados por eles. Então, olha só. Por exemplo, você tem uma lista aqui do que você quer fazer acontecer, certo? Tá aqui, ó. Ah, eu quero primeiro o meu tempo, que tá péssimo, tá tudo desorganizado. Depois eu quero meus espaços e por último o meu dinheiro. Coisas relacionadas à vida, tá? Não só aqui do profissional que eu tô falando. Isso aqui é para a vida de vocês. Por exemplo, você quer aprender como que organiza um guarda-roupa. Eu conheço pessoas, gente, que, tipo, tem muita dificuldade de organizar um guarda-roupa. A minha irmã é assim, ela fala, Flávia, tô com vontade de chorar. Busca alguma coisa que pode te ajudar. Vai ler alguma coisa sobre isso. Pode ser no Google, pode ser uma aula gratuita lá no YouTube, pode ser no Netflix, tem a japonesinha, que eu esqueci o nome dela, que ela vai lá e organiza tudo. Tem tantas coisas para a gente se achar e se encontrar para que a gente possa, né, que sirva como referência para a gente ajudar, para nos ajudar. Então, busque essas referências, tá?
também pode perguntar para quem conseguiu alcançar o resultado que você está buscando e qual foi o caminho que essa pessoa seguiu. Então, por exemplo, quando a minha irmã, para coisas básicas isso, gente, quando a minha irmã quer organizar alguma coisa, ela manda uma foto para mim, olha isso, manda uma foto e fala assim, por onde eu começo? Outro dia ela queria organizar os livros. Aí eu falei, olha, eu organizaria desta forma. Aí falei para ela, nossa, genial, isso no WhatsApp. Então, você pode também falar com pessoas. Às vezes, aquelas pessoas que a gente conhece, tem algumas pessoas que a gente conhece que faz muito bem as coisas, sabe? Organiza o dia. Outro dia, eu estava assistindo uma palestra que o cara, meu, não faz exercício físico, é puta de um empresário, tipo, tem filhos. Como que ele dá conta de tudo, né? E aí eu assisti uma palestra dele que ele falava assim: para eu manter minha atividade física dando certo, para eu não desistir da atividade física, eu tenho personal trainer para não me dar a chance de eu não querer treinar naquele dia. Porque se eu não tiver personal, eu vou procrastinar. Eu falei, que sacada de mestre. É isso. Então, quando você vê outra pessoa que já consegue fazer aquilo, uma frase que ela te fala muda a tua visão naquela questão, que às vezes a gente acha que não é pra gente, que a gente não vai conseguir, que isso e aquilo. Às vezes é uma frase. E ele falou, a coisa mais normal que tem é a gente querer procrastinar alguma coisa que tira a gente do conforto. Então, é isso, eu contrato um personal e aí eu não fico sem fazer atividade física, porque se eu tiver que tomar a decisão, vou ou não vou para a academia? Ele falou que ele já toma a decisão, que não, que ele vai fazer outra coisa. Então, é isso que é legal, tá? Você buscar pessoas que já alcançaram alguns resultados, e aí você pode se espelhar nessas pessoas, tá? Encontrar mentores que possam ajudar você. No curso a gente vai ter mentorias, né? Então, isso vai ajudar bastante vocês. Mas nas questões aí da vida como um todo, é legal. Então, na casa do personal, ele é um mentor, né? Ele cobra resultado, ele sempre está de olho nas metas, se você está fazendo tudo direitinho, se você está cumprindo a dieta, se você está, enfim, né? O meu amigo que é personal, quando eu fiz treino com ele, eu tinha que mandar até foto da balança. Não tinha como nem mentir, gente. Tinha foto da balança. Todo dia de manhã, Flávia, você vai mandar a foto da balança para mim. Eu, puta merda, aquela pizza que eu comi agora ferrou. Mas por quê? Porque o mentor, querendo ou não, puxa a nossa orelha. Isso é bom. Não é ruim, não, que o ser humano é assim, viu, gente? Eu aqui, ó, eu vou estar no papel de mentora e professora de vocês, mas não pense que eu, no papel de aluna, também não procrastino, não dou uns perdidos. Claro que a gente dá, o ser humano é assim, tá? O ser humano é assim, a gente tem que se policiar o tempo todo pra gente não escorregar. Porque a primeira escorregadinha que dê pra gente dar, a gente dá, né? Então, ai, não vou assistir essa aula, não vou assistir essa aula, depois eu dou um jeito, não sei o quê. Aí você procrastina. Aí chega no dia seguinte, ah, então, eu não vou assistir essa aula, não. Porque aí a gente vai procrastinando, procrastinando, quando vê, não fez a tarefa, não fez isso, não fez aquilo. Então, é assim. Então, com isso em mente, será muito mais simples você montar o seu planejamento, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode, que eu não coloquei aqui, né? Compartilhe o reconhecimento e os prêmios conquistados, né? Por quê? Porque quando a gente acaba conquistando alguma coisa, eu emagreci tantos quilos, acredita? Quando você compartilha com alguém a sua conquista, o que você conseguiu fazer de diferente, incentiva, sabe? A gente passa a ficar mais com gás, com mais vontade de fazer. Nossa, acredita que esse mês eu consegui ler 2 livros? Nossa, eu tô muito empolgada. Quando a gente fala, a gente faz um próprio reforço positivo com nós mesmos. Então é bom, tá? Acostumem-se a fazer isso com as pessoas certas, né? Porque tem gente que também só gosta de ficar ali. Ai, só isso. Você ralou pra caramba para emagrecer 1 quilo no mês, a pessoa fala, nossa, só isso, em um mês eu emagreci 2. Aquela pessoa que faz você até se sentir pior quando você conta para ela, né? Conta, compartilha com pessoas que gostam de ver o teu crescimento, né? Isso é muito legal. E aí elas mesmas podem dar outras referências. Então, outro dia eu estava falando dessa coisa do livro para as minhas amigas. Ah, tô lendo tal coisa, tal. E compartilhei, né? Com elas.
E aí elas me deram dicas já de outros livros, então foi muito legal quando a gente compartilha as nossas conquistas, né? Vem mais inspirações ainda pra gente. Olha aí, planeje de uma maneira consciente. Quando não há um planejamento estruturado dentro de uma empresa ou mesmo na nossa vida, é muito comum o que? A gente perder tempo, foco e energia tentando decidir qual vai ser o próximo passo. O planejamento, então, é uma ferramenta poderosa e essencial para se obter mais organização e mais produtividade. Planejamento é uma palavra que se usa muito, né, gente, no meio corporativo. Eu nunca trabalhei no meio corporativo, eu sempre trabalhei em escola, então planejamento para mim é planejamento pedagógico, né? Mas quando se fala lá no mundo corporativo, fala muito de metas, objetivos. Todo mundo fala de bater a meta, não é isso? Eu já tive muitos namorados que trabalhavam em escritório que tinha essa coisa da meta, era enlouquecedor. Para você conseguir chegar nos objetivos, a gente precisa fazer um planejamento. Então vamos pensar se a gente vai fazer uma receita. Vai vir uma galera almoçar na sua casa num domingo e você precisa receber essas pessoas. Você precisa fazer um planejamento. Você precisa fazer uma lista de compras, né? Você precisa ver quantas pessoas que vão comer na sua casa, o que elas gostam de comer, o que elas gostam de beber, o que vai ter de sobremesa, né? Enfim, você precisa planejar aquele dia. Você não vai simplesmente chegar, esperar todo mundo chegar para você tomar uma iniciativa. Então, na nossa vida é a mesma coisa, né? Pensa lá na matriosca grandona, a gente tem um objetivo final, mas a gente precisa pensar no que a gente vai fazer no dia para chegar lá. Então, o nosso planejamento, ele tem que se estabelecer em 3 níveis. Estratégico, onde eu quero chegar, né? O tático, o que você vai fazer para chegar lá. E o operacional, quais são os passos que você tem que dar, tá? Então, o tático, na verdade, é o que você vai fazer. Então, tipo, para fazer a festa na minha casa, né? Para receber as pessoas no domingo na minha casa, eu preciso fazer compras, eu preciso limpar a casa, eu preciso organizar aquela bagunça que tá na sala e parará. Os passos, o operacional, é alguma coisa mais destrinchada, é o que você vai fazer primeiro, e aí você vai começar a dividir em pequenas ações, tá? Até o dia de chegar o dia lá do almoço. Então, amanhã eu vou fazer a feira, porque na feira as verduras são mais fresquinhas para eu fazer as minhas receitas. Aí depois de amanhã eu vou fazer tal coisa. Então você começa a colocar os passos, que é alguma coisa mais detalhada, tá? E como que a gente faz, né, para realizar esses planejamentos? Primeiro a gente analisa a situação que você tá, primeira coisa. Então, no curso nós vamos fazer isso. Aliás, esses 5 passos nós vamos fazer, né? Mas para a vida de vocês, vocês também podem usar isso. Então, olha lá. Primeiro, análise da situação. Como que você tá agora? Eu tô desorganizada, tô com um monte de tarefa atrasada para entregar, tô sem tempo, minha casa tá uma bagunça, não sei o quê. Beleza. Veja o mundo real que você está agora. O segundo passo é determinar objetivos e metas. Eu quero ter a casa mais bonita, é uma meta. Eu quero ter uma casa mais arrumada, eu quero ter uma alimentação mais saudável. São metas, tá? 3, elabore um plano de ação. Plano de ação é quando você começa a fazer direitinho lá o que você vai colocar no papel, o que você tem que fazer para chegar naqueles objetivos, né? Depois vem a parte de executar o plano, que não é tão facinho assim, né? Na hora de executar. Principalmente quando é uma coisa que a gente nunca fez, né? Alguma coisa que a gente é nova naquilo. E depois controlar os resultados, que também não é fácil. Então, por isso que quando a gente está querendo fazer uma coisa muito nova e é difícil da gente se cobrar, por isso que é legal ter alguém cobrando a gente. Controlar os resultados, porque às vezes a gente passa a mão na nossa cabeça mesmo, sabe? Tipo, eu não consegui dessa vez, mas o mês que vem eu consigo. Só que aí a gente não muda o nosso planejamento, a gente não vê o que a gente fez de errado. Então, por exemplo, vai chegar no momento do curso que vocês vão estar nas redes sociais, a gente vai estar junto nessa.
E aí muita gente fala assim, ai, mas não tá crescendo o meu Instagram, continua sem curtidas, continua sem ninguém comentar, continua sendo nananã. Mas aí o que que a gente faz, né? A gente refaz o planejamento, vê onde falhou, ou a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito? E aí que a gente acaba se boicotando. Quando a gente analisa muitos resultados sozinhos, a gente acaba falando, ah, mas depois vai dar certo, depois dá certo, vou fazer outra coisa. A gente acaba saindo do foco na hora de controlar os resultados. E é importante, tá? Por mais que a gente veja que a gente não alcançou o que a gente queria, é importante olhar para esses dados, porque é eles que vão falar se a gente tem que mudar alguma estratégia ou não do que a gente está fazendo. Isso serve para tudo na vida, gente, até para uma viagem que você quer fazer. Né? Eu conheço assim, minhas amigas falam, meu, antigamente eu viajava muito, muito, muito. Todo ano eu viajava, ficava um mês viajando assim. E elas falavam, meu, como que você viaja tanto? Eu falava, porque eu dou prioridade. Então, às vezes, você gasta dinheiro com coisas no seu dia a dia, que como que você vai querer viajar depois lá no final do ano? Aquele monte de gasto pequenininho do seu dia a dia vai impedir que você viaje no final do ano, porque você gastou seu dinheiro com outras bobagens. Você priorizou outras coisas. Mas se você não controlar esse resultado e saber onde você errou, no outro ano você faz a mesma coisa, você comete o mesmo erro, tá? Tô dando aqui alguns exemplos de coisas que eu tô lembrando, mas vocês devem estar se lembrando de outras coisas daí da vida de vocês. O que você precisa para fazer um planejamento, para estabelecer um planejamento? Então, pensar estrategicamente. Não é muito uma coisa que nós fazemos quando somos de humanas, né, gente? A gente não pensa muito nisso. Pensar estrategicamente. Nossa, é uma linguagem muito corporativa, né? Mas vamos trazer isso para a nossa vida, tá? O planejamento estratégico, ele diz respeito o que acontece até 10 anos no futuro. Olha que delícia. Se imagina aí como que você quer estar daqui 10 anos. Eu adoro sonhar, para mim não é difícil sonhar, tá? Mas pensa aí, como que você quer estar daqui 10 anos? Se você definir isso de maneira clara, objetiva, né, você consegue ir em direção ao que você quer. Ao elaborar esse planejamento, é importante você ter em mente uma visão ampla do que você deseja alcançar e fazer as seguintes perguntas. Tan, 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 tan. Qual estilo de vida você quer levar? Você quer ter uma vida pacata? Você quer morar no interior? Ou você quer cada ano morar num país? Você quer morar fora? Você quer tirar sua cidadania, não sei da onde, e morar lá, em tal país? Qual é a situação financeira ideal para você daqui 10 anos? Daqui 10 anos, você quer trabalhar remotamente ou ter um espaço físico? Eu já pensava isso há 5 anos atrás, hein? Qual é o seu tipo de trabalho daqui 10 anos? O que está agora e o que você deseja daqui 10 anos? Descreva um dia comum seu de agora e ouse sonhar um pouquinho em como você gostaria que fosse um dia seu daqui 10 anos, tá? Quantas horas você fica com a família? Quantas horas você passa trabalhando? Tudo isso serve para a gente ter essa visão mais ampla do que a gente quer alcançar, né? Quando a gente começa a analisar a nossa vida agora, a gente consegue avaliar o que tá bom, o que não está, o que merece ser mudado e o que a gente ainda quer. Então, eu sempre conto aqui para vocês, né? A Flávia, 5 anos atrás, o meu noivo, naquela época, ele combinava direitinho com o meu estilo de vida. Direitinho. Depois de 5 anos, minha vida mudou, porque eu fui mudando, eu fui me transformando também, né? E aí eu vi que, na verdade, aquele meu noivo não tinha mais nada a ver comigo. Então é legal a gente ter essa visão, sabe? Porque isso pega em tudo, gente. Pega no tipo de relacionamento que a gente tem, a relação que a gente tem com a família, né? Às vezes a gente tem a vida corrida, não tem um tempo de dar um abraço na pessoa que a gente ama. Ou a gente é muito dependente da família, e isso chega até a ser ruim, porque não tem ali um limite, né?
Então, avaliar a situação que a gente está agora e projetar como a gente quer estar daqui 10 anos, faz a gente ter essa visão bem ampliada, sabe? De como a gente pode fazer esse planejamento estratégico. Por conta da dificuldade das pessoas imaginarem como que vai ser a sua realidade a longo prazo, e até mesmo com a ansiedade de ver as coisas acontecendo logo, as pessoas acabam pulando essa parte de análise, né? Só que se isso não acontecer, o planejamento vai correr um sério risco de falha, porque vai fazer com que os objetivos maiores não sejam alcançados. Por isso que no curso nós temos um módulo só de autoconhecimento. Para organizar é preciso olhar para dentro. Você precisa saber quem você é e você precisa saber por que você faz tudo o que você faz. É porque você quer ou porque alguém falou que é bom? Você faz as coisas porque você escolheu ou porque tá mais fácil? Tá mais confortável? Você está fazendo tudo o que você faz porque não te causa medo ou porque você realmente quer estar onde você está agora? Tudo isso tem a ver, tá? Segunda coisinha para estabelecer um planejamento. Estruturar uma tática. O planejamento tático diz respeito aos meios para a gente atingir os objetivos e metas. E se encarrega das decisões relevantes que devem ser realizadas a médio e curto prazo. É um planejamento que deve ser refeito ano a ano e busca otimizar a realização do planejamento, desdobrando em diversos planos táticos. Então, pensa lá, você quer viajar, né? Você quer viajar no final do ano, quer passar um mês viajando de carro pelo Brasil, parando nas cidadezinhas e conhecendo um monte de lugar. O que você vai fazer, né? Isso aí pode ser a longo prazo, porque pode ser daqui a um ano que você vai fazer isso, né? Se por acaso não deu certo, você vai ter que refazer o planejamento de novo para conseguir aquela meta que você tanto almejou. O que são objetivos de longo prazo, Flávia? São objetivos de, por exemplo, daqui 10 anos. Então, olha lá, ter uma carreira estabelecida e bem remunerada no exterior, trazendo benefícios diretos para a sociedade, pode ser um objetivo a longo prazo isso. Ter uma boa saúde que te permita brincar com seus filhos, viajar o mundo com a família e correr maratonas. Nossa, esse aqui é meu total, hein? Menos o correr maratonas. Falar inglês, espanhol e italiano fluentemente. Ter uma casa na praia. Pensa daqui 10 anos. Isso são objetivos a longo prazo. Demora um tempinho para a gente conseguir, né? Mas eles não são menos importantes. Por exemplo, ter saúde, ter uma boa saúde que me permita brincar com os meus filhos daqui a um tempo, daqui 10 anos, influencia o meu dia hoje já, né? Eu tenho uma vida saudável, começa hoje já. Para eu ter uma casa na praia daqui 10 anos, talvez eu tenha que guardar um dinheirinho já na poupança, um pouquinho por mês, para daqui 10 anos eu ter essa casa na praia, certo? Se eu quero falar inglês, espanhol fluentemente, eu preciso pensar que tem um trajeto para eu falar fluentemente, né? Preciso começar com outras metas. Então vamos ver aqui quais seriam os objetivos de médio prazo. Médio prazo seria 5 anos, por exemplo, tá? Realizar um casamento, montar uma reserva de emergência financeira, mudar para os Estados Unidos para realizar a pós-graduação. Isso aí dá para realizar em até 5 anos, né? De 3 a 5 anos, objetivos de médio prazo. E os objetivos de curto prazo são os objetivos até 2 anos, tá? Então, por exemplo, organizar a minha vida para obter mais tempo de qualidade no meu dia, quitar as minhas dívidas. Aqui, esse material que eu peguei para vocês era de 2018, ó. Quitar as minhas dívidas até o final de 2018. Vocês vão colocar, ó, quitar as minhas dívidas até o final de 2021. Fazer uma reforma na casa para deixá-la com a minha cara. Adquirir um novo computador de mesa para otimizar meu trabalho e os estudos. Fazer um curso de inglês.
certo? Quando eu planejei a minha vida, há 5 anos atrás, eu queria sair da prefeitura, certo? Queria sair do meu cargo público, queria ficar só com o meu consultório psicopedagógico e também trabalhar na internet. Eu já tinha esse plano. Então, o meu objetivo foi de curto e médio prazo. Teve coisas que eu consegui em 2 anos, que foi a compra do apartamento, por exemplo. E não cheguei a casar, né? Mas foi praticamente um casamento. Mas teve outras coisas de 10 anos que eu ainda não alcancei, por exemplo, que eu sei que estão nas minhas metas, mas ainda tem um caminho para eu chegar lá, tá? Mas é muito legal, porque quando você vê o que você já conquistou, isso te dá mais gás para você ir em direção aos objetivos a longo prazo. Então é muito legal a gente colocar no papel todas essas coisas e ir fazendo essa avaliação constante. E 3, estruturar um planejamento operacional, um plano de ação. Plano de ação, aí o bicho pega. Olha só, um planejamento operacional se preocupa com a linha do tempo de realização dos projetos, considerando prazo, metas e recursos. Gente, é muito difícil pôr meta para nossa vida, né? Porque quem que vai controlar? Nós mesmos, né? Mas eu sou teimosa, taurina teimosa. Quando eu falo assim, ó, eu vou mudar de casa até julho do ano que vem. É até julho do ano que vem, gente. Vocês não têm noção. Eu me mato, me esfolo, mas é até julho do ano que vem. Então, mentalmente, eu coloco uma meta na minha cabeça, sabe? Isso me ajuda a fazer tudo que eu tenho que fazer para eu chegar naquela meta. É muito legal. E quando você consegue chegar, você fala, meu, valeu o esforço, sabe? Por mais que você tenha ali uma demorinha de 2 meses, claro, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, né? Mas ter metas é muito legal. Prazo, muito bom ter prazo. Então, às vezes, as coisas que vocês já perceberam que vocês precisam ter foco de atenção, que a gente viu aqui no começo da apresentação, começa a pensar em prazos para você arrumar as coisas. Então, eu preciso arrumar os meus espaços em casa. Põe um prazo para você arrumar aquilo, sério. Um prazo que você vai dar conta, né? Não vai falar que uma semana você vai arrumar tudo, porque daí você não vai conseguir em uma semana e você já se frustra. Então, assim, põe um prazo que seja palpável, que seja tangível. Você vai ver que vocês vão conseguir colocar em execução e aquilo vai te dar mais gás ainda para você colocar mais prazos em outras coisas na sua vida. As coisas começam a acontecer. Então, uma boa sugestão é você começar a pensar em planejamentos semanais, tá? Por que semanais? Porque você tem 7 dias para fazer aquilo, né? E quando você pensa na semana, na verdade, você pensa aí, porque assim, ó, se você pensar para o mês que vem, está muito longe. Se você pensar daqui tantos dias, também está muito perto. Então, o planejamento semanal, ele ajuda a gente organizar as nossas coisas em blocos, né? Então, por exemplo, vou organizar o meu armário em 2 semanas. Então, você coloca lá quais são as semanas que você vai ou 3 semanas, você vai reservar horários no teu dia para você organizar o teu armário. Esse é um exemplo, tá? Seus planejamentos semanais farão toda a diferença para vocês verem os seus projetos acontecerem. Porque ele é tangível, ele não é nem muito longe e nem muito próximo. Então, logo você viu que você não conseguiu executar naquela data, você consegue mudar para a próxima semana e assim vai. Então, é fácil de você regular o que não deu certo naquele prazo que você estabeleceu. Quando você estiver montando o seu plano de ação, é muito importante, deixa eu tirar aqui esse negócio, dar espaço a projetos que estejam associados às áreas de foco que você quer trabalhar durante o próximo ano. Então, pense o seguinte, gente. O ano que vem, todo mundo aqui quer estar empreendendo, né? Você vai ter que dar espaço para esse tipo de projeto acontecer, porque se você continuar fazendo tudo exatamente igual que você fazia em 2020, você não vai conseguir empreender. Parece muito óbvio isso, mas na prática não é. Quando a gente vê, a gente está fazendo tudo exatamente do mesmo jeito. Por isso que muitas meninas lá da turma 2 se embananaram e não conseguiram colocar as aulas em prática, porque acaba retomando aquela rotina maluca
do jeito que já era. Então, é muito difícil a gente mudar de hábito. Isso é humano, tá? Não estou me tirando dessa categoria. Eu também me embanano muitas vezes. Então, dá espaço para esses projetos que você quer aí focar, tá? Converse com companheiros e companheiras de vida sobre o que você está visualizando para os próximos anos de vida. Gente, isso faz muita diferença. E eu vou falar por quê, tá? Começa a ter umas treta. Por que começa a ter umas treta? Porque você quer dar voz para o teu projeto individual. Vamos falar aqui no empreendedorismo. Você não quer mais não quer só depender do salário fixo, você quer ter sua renda. Muitas coisas na tua rotina vão mudar. E pode ser que as pessoas que convivam com vocês, tanto família quanto esposo, marido, né? Esposa ou marido, não entendam muitas coisas que estejam acontecendo. Então, converse com essas pessoas para o que você está visualizando para daqui uns anos da sua vida, porque várias coisas você vai começar a priorizar. E muitas vezes, se a gente não se dá conta, por a gente amar muito essas pessoas, a gente acaba deixando a nossa prioridade de canto e a gente tenta confortar essas pessoas que a gente ama. Então, por exemplo, eu tinha muitos eventos de final de semana, gente. Eu tinha muitos eventos de final de semana. Era saindo de um e para o outro. Não pensem que é evento de negócio, nada disso. Era aniversário de um, aniversário de outro, era coisa social, né? E aí eu via que as pessoas estavam ficando muito chateadas, porque eu não estava comparecendo nas coisas de família, de amigos e tudo mais, né? Inclusive, na época, o meu namorado. E aí o tempo todo eu chegava e conversava, né? Olha, daqui um tempo eu quero chegar a tal ponto, né? E para isso eu vou ter que mudar muitas coisas do meu dia a dia. Então vai ter que ter uma compreensão aqui, porque senão eu não vou realizar minhas coisas. Tá todo mundo lá feliz da vida, né? Cada um já tá com a tua casa própria, com seus filhos, com o teu carro, eu também quero. Mas para isso eu vou ter que fazer um sacrifíciozinho agora. Então, conversar com as pessoas que a gente convive é muito importante, tá? Falo por experiência própria, para eles entenderem o que está acontecendo na nossa cabeça. Então, por exemplo, vai ter dias que você tem que falar, ó, não vou sair porque eu tenho que terminar um negócio aqui, preciso dar um gás aqui no meu projeto. Nem estou falando do curso, estou falando dos empreendimentos de vocês. Ó, tal dia que a gente marcou para sair, então vou ter que remarcar porque eu vou ter que dar um gás aqui no negócio que é muito urgente. Então, vocês vão ver que no empreendedorismo, ninguém faz pela gente. A gente só consegue colocar os nossos projetos em prática graças a nós. Tudo é a gente que tem que fazer, principalmente agora no começo, que a gente não tem para quem delegar, né? Então, a gente vai ter que o tempo todo se cobrar a fazer, e as pessoas que estão ao nosso redor vão aprender a respeitar, porque a gente vai começar a priorizar algumas coisas. Vai ser sempre assim? Não. É o que eu disse para vocês. A gente tem um caminho, né, para realizar os nossos sonhos. Então, as pessoas, às vezes, as pessoas não vão entender algumas mudanças de comportamento, né? Mas faz parte. E é um caminho que a gente tem que percorrer para depois vir a calmaria, tá? Pensar o que pode acontecer a cada estação, que pode virar um projeto ou seu plano de ação. Então, por exemplo, a cada estação, eu quero dizer assim, a cada pelo menos 4 meses, tá? Então, por exemplo, 4 meses. A gente pode mudar de projetos a cada 4 meses. Isso é muito legal, você pensar em cada estação. Eu, por exemplo, estava totalmente focada na psicoempreendedoras, né? No semestre passado até agora, dezembro. Em fevereiro, a turma de vocês se encerra. Eu já estou pensando daqui 2, 3 meses. O que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo projeto ou outro? Então, é legal você já pensando o que pode acontecer daqui 4 meses. Pensa nesses blocos, 3, 4 meses, tá? Incluir o calendário, seja da sua faculdade, né, ou do lugar que você trabalha, porque quando você for fazer seus projetos, esses calendários, eles
eles influenciam, né? Então, por exemplo, não sei se quem dá aula vai ter férias agora, né? Que muita gente teve férias na pandemia, mas vamos supor que não teve pandemia. Vamos supor que, sei lá, agora em janeiro todo mundo ia ter férias. Poxa, legal. Então, se você tem o calendário do teu trabalho, você vai começar lá no calendário do seu trabalho, diz que você vai trabalhar, vai voltar a trabalhar dia 1º de fevereiro, você tem o mês de janeiro inteirinho para dar um gás, tá? Então, leve em consideração esses outros calendários que permeiam a sua vida, seja da sua faculdade, da sua pós, ou lá do lugar que você já trabalha, enfim. Tem que considerar isso no planejamento, tá? Porque senão a gente acaba inviabilizando um monte de coisa que a gente planejou. Inclua os projetos de viagem. Se você já sabe em quais semanas vai viajar no próximo ano ou que pretende tirar férias, já coloque isso no seu plano também. Até as coisas que você já tem aí planejado para descanso, ou enfim, tem muito evento, né? Agora na pandemia tudo mudou muito, mas eu lembro que no meu calendário eu colocava até casamento das pessoas, porque, né, casamento não é só o casamento. Principalmente quando você é padrinho ou madrinha de casamento, você tem que comprar presente, você tem que ir no salão se arrumar, você tem que comprar o vestido, você tem que criar um evento pra gente também, né, como madrinha. Então, é engraçado, se a gente não coloca isso no planejamento, isso passa batido, por isso que atropela tudo, vira uma bola de neve. Fazer estruturação de negócio, caso você seja empreendedor, autônomo, freelancer. Muitas pessoas que cuidam dos seus empreendimentos acabam deixando esse planejamento de lado e se sentem perdidos com as demandas do trabalho. Então, você já tem o teu trabalho, você já tem as coisas que você faz no trabalho atual. Coloca isso, estrutura isso direitinho, tá? E você vai começar a empreender. Então, além disso, se você não for sair agora do seu trabalho, né? Muitas pessoas vão levar duas coisas ao mesmo tempo, o trabalho formal mais o empreendedorismo, vocês vão ter que fazer esse bem bolado para conseguir fazer as duas coisas. Tá vendo como o planejamento é importante? Às vezes, se vocês não prestam atenção para isso, por isso que as coisas acabam não acontecendo e todo mundo fica piradinho, tá? Da mesma forma, caso você trabalhe com conteúdo na internet ou desenvolva algum material, faça um calendário editorial e já inclua isso no seu plano de ação. Mais para frente a gente vai ver como que faz isso na internet, porque vocês vão virar produtores de conteúdo, meu amor. Vocês vão estar bonitinhos posicionados no Instagram, no módulo 3, tá? Mas quem já faz esse trabalho de produção de conteúdo na internet, que já está um passo a mais, inclusive tem gente da turma 2 que já tá super avançado. Quem já está com esse trabalho mais, como é que chama? De digital, né? Trabalho de conteúdo digital, já pode fazer isso também, incluir na sua rotina, tá? Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta de manhã eu vou tirar para fazer conteúdo digital. Tudo isso tem que estar no planejamento também. Inclusive, se você for fazer lançamento, enfim, né? Mas aí já fica para outro assunto, que é longo esse assunto aqui de conteúdo digital. Construa um sistema de suporte. O que é isso, Flávia? Sistema de suporte. É você escolher ferramentas para você se organizar, tá? Uma boa ferramenta de organização é aquela que pode ser facilmente utilizada e acessada por você. Então, cada pessoa aqui tem um estilo diferente de se organizar, né? Tem gente que anota tudo no calendário do celular, tem gente que adora um post-it, tem gente que adora agenda escrita, tem gente que usa o Google Agenda, cada um tem um jeito, né? E aí você precisa saber o seu jeito de se organizar, né? E ver o que é mais funcional para você. Até coloquei aqui, ó, escolher uma ferramenta é como escolher uma roupa. Ela precisa servir, ser funcional. Do contrário, ficará perdida no armário. Às vezes você compra planner
teve a moda do planner, né? Todo mundo quer ter planner, tão bonitinhos planner. Eu mesmo comprei um planner, não usei. Não usei, por quê? Porque eu percebi que eu anoto tudo na minha agenda do meu celular. Ou eu anoto em folhas. Tudo que é muito urgente, eu anoto em folhas, folha sulfite ou folha de fichário, e deixo sempre com o meu computador. Quando eu abro o computador, eu já faço aquelas coisas primeiro. E os meus atendimentos, as minhas reuniões, minhas mentorias, eu anoto tudo na agenda do celular. Na verdade, eu sou um perfil que se mistura, né? Eu sou um perfil um pouco digital e um pouco tradicional. Olha aqui, ó. Existem 3 perfis de pessoas no uso de ferramentas de produtividade. Quem são as pessoas tradicionais? Vamos ver em qual que vocês se encaixam. Tradicionais. Adoram agenda, cadernos, planners. São as pessoas que precisam escrever suas prioridades, né? Que gerações? Sênior, Baby Boomers e X. Os X serão totalmente abduzidos por iPads em breve. Os outros vão usar seus planners até a aposentadoria. Bem isso, né? Gente, a minha tia, vou falar agora, minha tia não vai assistir mesmo essa aula. Ela tem agenda de telefone até hoje, gente. Agenda de nominho, sabe? Que você tem a letrinha assim de papel que você puxa assim. Tá? Até hoje, nunca mais tinha visto aquilo. Ela tem ainda agenda de papel. Coisa louca. Então, ela é uma dessa que vai levar até os últimos dias de vida dela a agendinha dela, do jeitinho dela lá, porque ela aprendeu assim, é tradicional e isso funciona para ela. Quem é o perfil misto? É o perfil predominante nas empresas atualmente nos próximos anos. É composto por pessoas que usam o Outlook, o Notes para agendar compromissos, tarefas, mas também usam o caderno para anotações, né? E os high-tech são as pessoas que não têm mais caderno, usam absolutamente tudo digital. Com o avanço dos netbooks e smartphones, eles estão ganhando espaço na sociedade. Então, por exemplo, a galera da década de 90 para cá, eu acho, dos anos 2000 para cá, acho que 2000 para cá, eu acho que já entra aqui nesse high-tech, porque a educação foi diferente, né? Eu acho que já nasceu com o celular na mão, foi uma coisa bem diferente, por exemplo, da minha época, da década de 80. A minha irmã, ela é 4 anos mais jovem que eu, já falei isso aqui para alguns de vocês. Gente, ela me ensina ferramentas aqui, high-techs, que eu fico assim, meu Deus, de onde essa pessoa aprendeu isso? Ela tem muita facilidade, e é só 4 anos de diferença. Então, tem a ver com o perfil da pessoa, de como a pessoa aprende, de como a pessoa se organiza, né? E tem a questão também cultural, porque cada vez mais a gente está caminhando para a tecnologia. Não é ruim, né? Muito pelo contrário, essas ferramentas aqui de mais tecnologia, tem os lembretes que apitam para a gente não esquecer, são sincronizados, então o teu e-mail é sincronizado com a tua agenda, que é sincronizado com não sei o quê, e uma coisa sincroniza na outra, até sincroniza com o teu GPS. Por exemplo, se você agendar um compromisso na tua agenda do celular, pelo menos no meu iPhone é assim, eu coloco o endereço. O próprio Waze já calcula o endereço, quanto tempo eu vou demorar para chegar naquele endereço que eu coloquei na minha agenda. Então, as ferramentas, elas são sincronizadas. Isso ajuda muito a gente. Fica prático, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Também não se negar a usar as ferramentas. Mesmo quem é tradicional, tenta algumas pitadinhas de tecnologia, porque ajuda demais, né? Então, quantas vezes eu coloquei o meu endereço para onde eu ia na minha agenda do celular e o Waze abriu sozinho falando quanto tempo eu ia demorar para chegar naquele lugar. Se eu nem tinha colocado o endereço no Waze, no GPS, né? Então, sincronizar as ferramentas é bem legal mesmo. Mas aí cada um vê a ferramenta que se adapta, certo? Bom, a gente está numa sociedade que a gente é multitarefa, né? Principalmente mulherada, gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, enquanto tá cozinhando, tá cuidando do moleque, tá cuidando não sei do que, tá falando no telefone, mandando WhatsApp, tá ouvindo rádio, tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo.
Só que o que que acontece? Quando a gente fala aqui de planejamento, às vezes ser multitarefa vai dificultar você chegar nos seus objetivos, tá? Então vamos para a primeira dica aqui do sair um pouquinho do multitarefa. Hora do silêncio. O que que é isso, a hora do silêncio? É quase utópico, tá? É quase impossível? É quase impossível. Talvez você não precise ficar 1 hora em silêncio, né? Mas precisa pelo menos de um momento no dia para você parar. E eu digo para vocês, faz muita diferença. Então, durante 1 hora no seu dia ou na sua semana, pode ser 1 hora na sua semana, estipule a hora do silêncio, um momento para você refletir sobre o que está acontecendo na sua vida, tirar as coisas da cabeça, se debruçar com carinho sobre os próximos passos que você vai tomar. Eu comecei a fazer isso em forma de meditação. Vocês não sabem o poder que isso tem. Eu nem conseguia meditar antes, já começa por aí. Não conseguia meditar. Aí fui insistir e consegui. Porque hoje em dia tem muitas meditações guiadas, né? Que a gente abre lá o YouTube, tem várias que você pode fazer guiada. Então você vai aprendendo um caminho para começar a ficar na caixinha do nada. Depois você começa sozinho. O que que acontece? Se você fizer 5 minutos por dia, por exemplo, é incrível como a gente fica mais produtivo e você tem mais clareza no que você tem que fazer. Você dá um respiro para a mente. É muito bom, tá? Então, tentem estabelecer esses momentos de silêncio. Parece bobagem, mas não é não, tá? Blocos de tempo. Reunir atividades de mesmo contexto para serem realizadas em conjunto, em um bloco de tempo que será encaixado no seu dia. Então, por exemplo, em vez de você ficar estabelecendo coisas para você fazer no seu dia, que vai ficar picadinho, então você faz uma coisa aqui, outra ali, outra ali. Reúne em blocos, conscientemente. Então, ó, amanhã, das 8 às 10 da manhã, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer no meu e-mail. Então, escreve lá. Ou coloca na tua agenda. Das 8 às 10 eu só vou resolver esse tipo de coisa, coisas de e-mail. Depois eu não vou mais mexer com isso. Ou, sei lá, depois de tal horário eu vou mexer com isso. Daí, das 10 ao meio-dia, eu vou produzir conteúdo para o meu Instagram. Beleza. Tá, acabou aquele bloco de tarefa, acabou esse horário do bloco de tarefa, você vai encerrar e vai fazer outra coisa. Isso ajuda, porque toda vez, por exemplo, que eu estou trabalhando aqui no computador, principalmente quando eu estou produzindo conteúdo para o meu Instagram, eu lembro de tudo o que eu tenho que fazer. Eu lembro de tudo. Eu lembro da conta que eu não paguei. Meu Deus, o prazo era hoje. Aí eu lembro da mãe que eu não falei, que eu não entreguei o relatório. Sabe aquelas coisinhas que ficam martelando na tua cabeça? Então, o que que eu fiz? Eu deixei do lado do meu computador, olha aqui, papel, certo? Deixo do lado do meu computador. A ideia veio, o que eu tenho que fazer, veio aquela ideia pentelinha, né? Que fica assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não pode esquecer. Ao invés de abandonar a tua tarefa e ir lá correndo fazer aquela tarefa, anota no papel e continua fazendo o que você está fazendo. Então, a Flávia está aqui produzindo conteúdo lá no Instagram. Estou aqui digitando, nananana, lembrei da conta. Eu não vou abrir o site da conta e pagar agora. Eu vou escrever no papel, pagar a conta X e vou continuar aqui no meu conteúdo. Estou aqui escrevendo meu conteúdo. Lembrei que eu tenho que falar com aquela mãe. Eu não marquei reunião com aquela mãe. Pego a caneta e escrevo aqui do lado. Marcar reunião com a fulana de tal. E volto a produzir aqui meu conteúdo. Quando vocês passam a fazer isso, não vira aquela salada na nossa cabeça. E depois que você encerra essa atividade, esse bloco de atividade, você consegue ver que você produziu muito. Quando você mistura as coisas, você para de fazer, vai fazer outra coisa. Volta, para de fazer, vai fazer outra coisa. Toda vez que a gente faz isso, chega no final do dia, parece que você não fez nada. Vocês já tiveram essa impressão? Chega no final do dia, parece que você não fez nada. Por quê? Porque você ficou o tempo todo apagando incêndio. Então, organize-se em blocos de tempo, tá? Aqui tem essa, no número 3, ó, negociação com equipe, né?
Por quê? Se você trabalha com mais gente aí com você, pode ser que ainda você não tenha uma equipe, mas logo você terá, porque estamos falando de empreendedores, né? Mas converse até mesmo com a sua família, tá? Os momentos que você não pode ser interrompido. Então, eu vou contar aqui um exemplo para vocês. O meu espaço, o meu espaço psicopedagógico fica lá na casa onde meu pai ainda mora. Nos momentos que eu não estou atendendo, eu estou trabalhando no meu computador. Ou eu abro o celular, né? Pego o celular e abro o WhatsApp ou o Telegram para começar ali a responder a galera quando não é a minha equipe que está ali respondendo. O meu pai, o tempo todo, ele para do meu lado e quer conversar. Só que ele não faz isso por mal, obviamente. Ele vai falar, nossa, hoje tá fogo, hein? Hoje tem muito trabalho. Aí começa a pensar no Zezinho, no Luizinho, aí começa a falar não sei de quê. Quando você vê, você tá meia hora ali do seu tempo que a pessoa tá lá conversando com você. Conversa com as pessoas que mora ou que trabalha com você, momentos que você não pode ser interrompido. Isso faz muita diferença, gente, porque as pessoas não fazem isso por mal, não fazem, mas atrapalha. Principalmente quem tem filho. Quando vai dividir com alguém, ó, nesse momento eu vou fazer tal coisa, eu tenho dificuldade para me concentrar. Então, ó, fica aqui com o Luizinho, com o Zezinho, com o Joãozinho até eu acabar, beleza? Beleza. Porque senão o tempo todo você acaba sendo interrompido e não consegue. Quem tem filho é quase utópico isso, né? Mas no ciclo de lives que eu fiz, muitas das mulheres empreendedoras faziam exatamente isso. Faziam exatamente isso. Se organizavam de um jeito que a hora que elas precisavam de mais concentração era a hora que os filhos delas estavam em outras atividades e elas não podiam ser interrompidas. Tá? Número 4, dizer não com mais frequência. Dizer não é importante para não centralizar tarefas e ficar com um volume maior de coisas. Gente, outra coisa que a gente se vê fazendo o tempo todo é querer ajudar as pessoas, tá? Principalmente as mulheres que já são mães, todo mundo quer ajudar todo mundo. Só que aí a gente pega um monte de coisa para fazer que não é nossa. Aprendam a falar não. De verdade, já vai começar nesse curso. Aprendam a falar não e se priorizar, tá? Porque a gente está falando de pôr seu plano, teu sonho que está no papel, trazer para a realidade. Não vai ter ninguém culpado nessa história, a não ser você colocar limite nas coisas, tá? Então, por exemplo, eu já atendi muitas mulheres que falavam assim: meu, eu fico com os meus netos em casa, meu filho fica comigo. Você vai organizar a sua rotina de forma que você dê conta, tá? Aqui a gente está falando de trazer seu sonho para a realidade. Então, o não de forma amorosa é um auto amor também, tá? Quando você se coloca como prioridade. É preciso nesse momento, porque senão você vai continuar ajudando todo mundo e não vai se ajudar. Ser objetivo na comunicação. Deixe claro o que você precisa, quando precisa e por que precisa. Quanto mais clareza o outro tiver, menos vai e volta de distrações e interrupções vai acontecer. Então, se você está em casa, dividindo tarefas com seu parceiro ou com a sua família, enfim, se comunique de forma clara, porque quanto mais for confusa a tua comunicação, mais as pessoas vão voltar para te perguntar o que, que é para fazer, o porquê que não foi feito isso, quando que vai ser não sei o que lá, e mais você vai ser interrompida. Esses são detalhes tão pequenininhos, gente, que quando a gente vê, vira um bolo, tá? Na nossa rotina. Eu tenho certeza que as mães que estão me ouvindo aqui estão concordando. Tá todo mundo quietinho aqui. Vocês estão comigo? Deixa eu ver quem que tá aqui. Andréia, Ana Cláudia, Cristina, Ju, Letícia, Luciane, Márcio, Marluce, Patrícia. Tem um monte de mãe aqui. Pois é, gente. Vocês vão começar a aprender a falar não, viu? Já vou avisando vocês. Não é fácil se colocar como prioridade. Agora aqui, ó, você quer ficar arrogante? Usa fone de ouvido.
Quando meu pai não entende a mensagem, eu coloco o fone de ouvido. Tipo assim, não tô nem te ouvindo que você, não tô nem ouvindo o que você tá falando, eu tô de fone. Mas é engraçado isso, né? A Patrícia, estamos juntos. É isso aí, Paty. Ouvindo ou não ouvindo música, esse pequeno gesto sinaliza para as pessoas que você está focada e evita evita conversas paralelas e distrações. Gente, isso aqui é simbólico. Você pode estar com isso aqui sem ouvir nada. Só de você colocar, parece que a tua atenção foca mais e as pessoas, tipo, passam reto, entendeu? Quem tá com a galera aí com home office em casa, filho em casa, todo mundo em casa, bota o fone. É uma baita de uma dica, de verdade. Inclusive, essa dica aqui serve para quem trabalha em escritório, inclusive. A Ana falou, ó, tem feito a tática do fone de ouvido. Viu como funciona? É fato isso. Instaurar ruídos brancos para facilitar a concentração. O que, que é ruído branco? São ruídos que não tiram a sua atenção. Então, por exemplo, tem gente que, se trabalhar ouvindo uma musiquinha, um som relaxante, prende a atenção dela ali, tá? Então, eu, no meu caso, me atrapalha, né? Depende muito do dia. Mas a minha irmã, por exemplo, só consegue prestar atenção em alguma coisa se ela estiver ouvindo música. É engraçado, sempre foi assim. Mudar de ambiente. Número 8, mudar de ambiente. Empacou? Sai do lugar que você tá para evitar distrações internas e externas. Eu digo mais, quando você está assim, já cansada na mesma tarefa, naquele bloco de tarefas que você escolheu e você não está rendendo, dá uma volta na tua casa, vai tomar uma água, vai no banheiro, sai ali na varandinha um pouco e muda teu lugar de trabalho. Muda a mesa que você tá, muda a cadeira que você tá. Isso ajuda também, gente. Parece que dá uma, sabe, dá aquele respirinho. Isso ajuda também, de verdade. Deixe o celular descansar dentro da gaveta, da bolsa, dê um tempo para ele. Quando você não está usando o celular, está fazendo a reserva da sua energia e da energia dele também. Ambos precisam descansar e isso vai gerar menos interrupções ao longo do dia. Aprender a deixar o celular um pouquinho de lado. É difícil para gente, mas precisa, tá? Precisa de verdade. Quando você está focado em alguma tarefa, deixa ele descansar um pouquinho. Depois você pega ou coloca no modo vibratório. Nossa, eu nem deixo o meu celular com campainha. Já faz muito tempo que eu deixo no vibratório, porque se ficar pitando aquele monte de notificação, eu não faço nada. Eu quero ficar vendo que notificação que veio. Então, eu deixo no vibra e vida que segue. Trabalhe em cima de planejamentos e deixe equipes conscientes do processo. Quando você planeja, está criando margens de segurança para evitar imprevistos. Não comece um novo projeto sem ter traçado a rota certa para o mesmo. Então, quem é a equipe? No nosso caso aqui, a nossa equipe são as pessoas que vivem com a gente. As pessoas têm que saber o que a gente está planejando, porque senão as pessoas não. Ah, esses dias, eu não sei se vocês assistiram essa live que eu fiz com a Andrea da Pedagogia Quântica. Ela mesma falou que os filhos dela falavam: mãe, você o tempo todo está trabalhando aí. Ela falou assim: gente, vocês lembram do meu planejamento? De tal a tal horário, eu vou ficar aqui. Mas naquele tal horário, a gente vai sair, vai se divertir. Então é engraçado como a gente deixa as pessoas ao nosso redor cientes do nosso planejamento, como as coisas mudam. E a gente também para de se auto-boicotar. Tá? Monte os seus planos e se dedique a eles com afinco e disciplina. Então, por que é importante a gente se planejar? Para você evitar o retrabalho. Quando a gente se planeja, a gente não precisa consertar aquelas coisas que a gente fez errado. As coisas são feitas melhores, mais conscientes. A gente previne falhas. A gente até cria margens de segurança. Ó, se eu não fizer até tal dia, eu tenho até tal dia para acabar. Então, você começa a se programar direitinho. E você desenvolve comportamentos de qualidade, tá? Por que, gente? Que é tão difícil desenvolver comportamentos de qualidade? Porque há muitos anos a gente vem fazendo as nossas coisas do mesmo jeito. Criar hábitos diferentes é muito difícil. De verdade, parece que, sei lá, se a gente ficar um mês fazendo aquilo, a gente criou o hábito. E não é assim. Para perder o hábito é rapidinho. Se a gente faz anos que a gente tem um hábito, meu, para mudar ele é complicado. A gente tem que se policiar.
Então, como que a gente faz isso? Se planejando. Quando a gente tem um planejamento bem claro para a gente, da onde a gente quer chegar, a gente consegue manter aquele comportamento que a gente quer que ele fique, que ele perdure. Muitas pessoas se planejam e quando chegam no final do ano se veem frustradas. Qual é a diferença, então, das pessoas que conseguem realizar seus planejamentos das que não conseguem? A diferença está na decisão de viver o que você escolheu. Lembra lá no comecinho? Aonde você quer chegar? Os nossos planos existem não apenas para nos mostrar qual é o nosso desejo. Eles existem para nos ajudar a acompanhá-los e executá-los. Justamente por isso é necessário o esforço para viver o que escolhemos. Olha aí o que eu falei para vocês, o esforço para viver o que escolhemos. Muitas vezes pensando fora da caixinha, muitas vezes dando medo, muitas vezes a gente não se sentindo preparado. Mas quando a gente planeja, a gente sabe para onde a gente está indo, tá? A vida é muito diferente para cada um, mas se você quiser verdadeiramente que seus planos aconteçam, precisa primeiro se convencer e trabalhar seus comportamentos, sabotagens, dúvidas, crenças e o que mais estiver separando você do que você deseja. Então, galera, essa apresentação aqui é um planejamento para a vida, para quem quer casar, para quem quer comprar alguma coisa, um imóvel, para quem quer viajar daqui a algum tempo, para quem quer conseguir colocar o curso de agora em prática. É para a vida isso aqui, esse workshop para vocês. É importante ter consciência do que vocês estão fazendo, aonde vocês querem chegar, né? Porque a gente faz investimento em tantas coisas. Quantos de nós aqui não fizemos zilhões de cursos e não colocamos eles em prática? Quantas coisas a gente achou que a gente ia fazer e chegou no fim a gente não fez? É porque a gente não se planejou. E é uma palavra até meio chata, planejamento. Eu acho que é uma palavra chata, sabe? Uma palavra assim de meio engessada. Me traz um pouco esse ar de engessado, sabe? Planejamento, de gente muito quadradinha. Me traz muito assim essa impressão, né? Quando fala planejamento, eu tenho dificuldade de me planejar. Só que eu achei a minha forma de me planejar. Então, aqui cada um de vocês vai encontrar a sua forma de se planejar. Seja semanalmente, seja mensalmente. Eu acho que semanalmente é uma ótima, é super viável. Mas não tirem da cabecinha de vocês onde vocês querem chegar. Aquela matriusca lá, a grande, a bonequinha grande. Onde você quer estar daqui 10 anos, 5 anos? Começa hoje, começa agora, assistindo essa aula. Começa agora, né? Você pensando o que você vai fazer amanhã, para não perder a aula de amanhã. O que você vai fazer amanhã para o seu dia render mais? Para você colocar em dia uma coisa que você pensou hoje que não está organizada. Tua vida começa agora. A vida é agora, né? Então pensem, porque muitos de vocês aqui já fizeram zilhões de cursos. Muitos de vocês aqui já tentaram vários métodos de outras coisas para conseguir sair do lugar. E muita gente caiu no curso aqui porque se identificou comigo. Legal? Joia! Eu vou estar aqui para mentorar todos vocês. Mas daqui 2 meses vocês vão andar com as próprias pernas e eu quero que vocês continuem evoluindo. Então, essa maneira de vocês se planejarem, ela tem que ser sustentável. Quando a gente se formar, lá em fevereiro, quando vocês se formarem como psicoempreendedores, eu quero que vocês continuem planejando e colocando em prática as coisas de vocês, com autonomia. Então, já tentem, a partir de agora, criar essa autonomia, essa independência de colocar os seus projetos em prática, os seus planejamentos terem vida. Não deu certo? Refaz seu planejamento. Ai, Flávia, eu tive uma aluna da turma 1 que falava assim: eu tô muito frustrada, porque eu coloquei para acordar às 5 horas da manhã todo dia, eu não consigo. Eu falei: quem falou que você precisa acordar às 5 horas todo dia? Isso pode não funcionar para você. Serviu isso para fulano, ciclano, mas pode ser que para você não funcione esse planejamento. Refaça, se não deu certo. Às vezes você acordar às 8 vai fazer com que você renda muito mais no dia do que se você acordar às 5, né? Eu, por exemplo, se eu acordo às 5,
Ah, depois do almoço eu tenho que tirar uma sonequinha. Porque eu morro. Depois que eu como, já era. Eu tenho um limite, mas isso é o organismo da Flávia. E vocês? Como que vocês se organizam? Como que vocês funcionam? Cada um tem um jeitinho diferente. Então aqui eu dei referências para vocês. Mas começa agora. A Ana falando, ui, que medo. Não tenham medo. Vai ser uma delícia essa jornada. Mas vocês vão ver que é muito gostoso colocar os planos, os planejamentos em prática. O quanto a gente evolui, o quanto a gente vê que a gente cresceu, que a gente evoluiu, virou mais autônomo, criou mais autonomia, né? Realizou sonhos. É isso. A gente está aqui também para realizar sonhos, né? Não é só para ficar fazendo planejamento, essa palavrinha aí engessadinha, não é só para isso, não. Porque tem gente que passa a vida inteira se planejando e não faz, tá? Que é o que a gente não vai fazer. A gente vai aliar sempre o planejamento à prática, que é a síndrome do perfeccionismo, né? A síndrome do perfeccionista, aquela pessoa que planeja, planeja, planeja e nunca põe em prática, de tão planejadinho que tá. Ela passa a vida inteira planejando, de tão perfeccionista que é. Então a gente vai unir as duas coisas, planejamento e prática. Faça isso em tudo na vida, tudo, que vocês vão ver que as coisas vão começar a andar. Bom, nós temos aqui 15 minutinhos e eu vou abrir a palavra para quem quiser falar. Não tenham vergonha, né? Tem gente aqui que já se conhece, inclusive dos workshops. Eu vou passar a palavra para vocês comentarem o que vocês acharam da aula de hoje, quais questões que foram trazendo à tona, né? Vieram à tona na cabecinha de vocês. Sintam-se à vontade para falar, porque vocês estão aqui todos na mesma turma, né? Já é todo mundo amigo de classe, já. Já tá todo mundo aqui na mesma turma. Então, sintam-se à vontade para falar. Deixa eu coisar aqui para vocês conseguirem tirar do mudo. Ah, já tá. Quem gostaria de pegar a palavra para falar um pouquinho? Eu adoro quando vocês falam comigo. Tá todo mundo com vergonha? Não creio. Opa, então vamos lá. Eu achei assim bastante interessante quando você fala que o que a gente faz hoje, né, são essas pequenas mudanças do dia a dia, vai interferir lá na frente, né? É uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso ainda. Mudar pequenos hábitos para a gente avançar depois, né? Acho que isso hoje para mim marcou bastante. Ai, que bom, Cris. Ficou contente de saber. Mas né? Tudo no nosso dia muda. A gente passa a pensar em tudo que a gente faz. De verdade. Pois é. O de hoje reflete no meu pensamento a médio prazo e a longo prazo, né? Faz todo sentido. E isso já faz toda a diferença. É uma coisa que a gente não pensa, né? Não para pensar. Mas enquanto você falava, eu vim pensando e de verdade, né? Faz toda a diferença. Fiquei feliz por essa. Para mim, foi a palavra-chave da noite de hoje. Ai, que linda! Gratidão pela sua contribuição. Que bom, tá vendo? Eu falo que às vezes é uma coisa assim, né? Que, sei lá, parece que é uma coisa que todo mundo sabe, mas é diferente quando a gente ouve alguém falar pra gente, né? A gente fala, caraca, é verdade, meu. O que eu tô fazendo hoje tem a ver com o que eu quero daqui 10 anos. Faz diferença mesmo. Muito bom. Quem mais gostaria de falar? Falem comigo, não me deixem palestrando aqui não, hein? Eu gosto de alunas falantes. Alunos falantes. Cadê o Márcio? Boa noite. Boa noite. E que sotaque gostoso, né? O sotaque do Sudeste. Ai, meu Deus. Eu sou aqui de Caruaru, Pernambuco. Fico me deliciando. Eu que adoro o teu sotaque, mulher. E eu achei muito interessante o tema, né, dessa noite, desse workshop, porque de uma forma ou de outra a gente sempre está se planejando, né? Ah, tal dia eu quero viajar, eu quero fazer tal coisa daqui a tanto tempo. Mas a minha dificuldade realmente é essa estruturação. Como é que eu vou me planejar para conseguir alcançar o meu objetivo?
né? E com a aula de hoje já está mais amplo para mim. Com os meus objetivos já estão sendo aqui montados na minha cabeça, sendo organizados para serem passados para o papel. Eu sou daquela geração que é mista, que usa tanto a informática quanto o papel. E estou aprendendo a usar ainda, porque essa minha questão do meu planejamento, ela começou a existir assim, depois de fazer o planejamento escolar. Porque era tudo muito na doida, assim, eu vou fazer. Mas quando a gente não se planeja, é muito mais difícil alcançar os nossos objetivos, né? E para o próximo ano, acredito que todo mundo aqui quer mudar a realidade do ano que vem, né? Em relação à sua renda financeira, né? Tanto na área realmente, né? Da psicopedagogia. E essa aula foi sensacional. Obrigada pela sua contribuição, gratidão. Gente, a Letícia é sobrinha de uma aluna da turma 1. Que legal isso, que legal. E, é muito legal mesmo que você falou, né? Porque eu também, né? Eu só conhecia o planejamento da escola e não conhecia muito para a vida, né? E eu comecei a ver, né? Tipo, principalmente as coisas que a gente tem que guardar muito dinheiro para a gente alcançar, né? Quando eu fui atrás de comprar um imóvel, que eu falei assim, meu Deus, aonde que eu gastei todo o meu dinheiro da minha vida até agora, que eu não tenho dinheiro para dar uma entrada? Por isso que é legal essa concepção do que eu faço hoje, vai impactar lá daqui 10 anos. Porque, se você guardar R$100 no mês, se você guardar R$5 no dia, vai influenciar na entrada do imóvel que você quer dar daqui 10 anos, entende? Eu percebi isso quando eu fui atrás de um imóvel para comprar. E eu falei, eu gastei com bobagem. Eu gastei meu dinheiro com bobagem. Claro que a gente gasta com as coisas, mas assim, eu poderia ter guardado. Porque quando a gente quer as coisas, a gente consegue. Eu não tinha me planejado. Então, por isso que é legal ter essa percepção mesmo, né? De se forçar um pouquinho a planejar. Porque é chato planejar. Você tem que ficar lá vendo se você fez certo, fez errado, que você fez merda, né? Que você fala, não consegui chegar na meta, então eu fiz coisa errada. Por que eu fiz errado? Então é duro também, né? A gente ficar ali se cobrando. Mas o saldo fica positivo. Quando a gente vê lá pra frente, você vê que você conseguiu. É bem legal mesmo. Quem mais quer falar? Oi, Flávia, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu fiquei pensando que quando se fala em planejamento, tá muito associado, não sei, posso estar equivocado, me corrija aí, mas está muito associado às crenças limitantes também, né? Uhum. De forma que às vezes a gente vai se boicotando em algumas etapas desse planejamento. Hoje eu não posso, não tenho tempo, será que vai dar certo? Será que não é muito otimismo? E eu fiquei me vendo muito nisso, né? Ou até mesmo postergando, né? Vou deixar para amanhã, a maldita procrastinação. Então eu vi essa associação na sua fala, né? Da falta do planejamento com as crenças limitantes, né? O quanto elas também podem ser barreiras que irão impactar nesse planejamento. Falou tudo. Exatamente isso. Eu nem entrei muito aqui nas crenças, né? Porque no outro workshop a gente falou de crenças, mas você já fez essa relação. É isso aí mesmo. Certinho. Por quê? Porque mudar comportamento, gente, é foda, não é fácil. Não é fácil. É igual você fala assim, não vou mais tomar refrigerante. É fácil, gente. Não é. Né? Mas o que impede a gente de chegar naquele objetivo? Crenças. Muitas crenças. A gente vai fazer esse trabalho no módulo 1 de identificar crenças e mudar essas crenças. Vocês vão se sentir muito empoderados. Primeiro, vocês vão sentir o cocô do cavalo caído. Você vai falar, meu Deus do céu, por que eu me atrasei tanto na minha vida com esses pensamentos aqui que eu não tinha consciência? Né? Por que eu deixei eles tomarem conta de mim sem eu perceber? Mas depois que você traz isso para a consciência e fala, Flávia, me peguei pensando nisso, já mudei. Peguei me pensando, já mudei de novo. Quando você começa a consertar isso, o negócio flui. Eu falo que eu chamo de vassourinha, né? Você vai varrendo, você vai deixando as coisas
fluírem, o caminho ficar limpo para você. Então, é verdade, tem tudo a ver com as crenças. Ótima relação que você fez. E é um trabalho eterno, não vai se esgotar aqui no nosso curso. Vocês vão ter, até enquanto nos últimos dias das nossas vidas, a gente vai estar se trabalhando com as crenças, porque as crenças mudam, né? Cada vez que a gente vai se expondo a algumas ações, algumas situações, acabam vindo outras crenças que a gente nem tinha. E aí que a gente tem que se trabalhar. Então é isso, é um caminhar de se transformar sempre, né? Mas se vocês já estão abertos a isso já é lindo. Já é, nossa, 50% do caminho andado. Estar aberto para, sabe? Já é ótimo. Gratidão pela sua contribuição. Muito boa. Tô sentindo que a Ana quer falar. Calor. Imagina, você acha? Eu falo pouco, poxa. Pode ser? Fale com a gente. Eu adorei. Eu acabei me atrasando justamente porque eu tenho um sério problema ainda com conseguir programar as coisas pelo celular. Eu ainda sou muito tradicional nesse ponto. Eu tenho que anotar as coisas e eu gravo na cabeça. Mas o meu problema ainda é eu e o relógio. A gente tem horas que a gente não se entende. Aí a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus! Já passou 15 minutos! Eu falei, eu perdi! Aí entrei correndo. Tava no carro ainda. Mas acontece. Mas eu acho que de tudo que eu escutei, eu acho que o pior mesmo é a gente lidar com a mente, né? A nossa mente, ela é autossabotadora, né? Porque ela mesma coloca a gente em determinadas situações. Eu tiro até pelo que você falou do planejamento. Por exemplo, vou pegar a minha vida como exemplo. Eu tenho há 13 anos com meu noivo, a gente tem uma filha de 7 anos, a gente não mora junto. Se a gente tivesse se planejado lá atrás, pode ser que a gente tinha casado há muito tempo atrás. Mas foi o quê? Justamente a gente não planejou. Então, eu acho que a falta do planejamento, ela faz várias coisas, né? Ela traz várias coisas para a nossa vida, às vezes positivas, mas na maioria das vezes elas não são positivas, elas acabam sendo negativas, porque a gente não para pensar, a gente não arrumou tudo aquilo, né? Aí, ou a gente procrastina, que é como você falou, amanhã eu faço. Não, eu vou começar a dieta, igual o meu noivo fala para mim até hoje, porque eu sempre falo, não, eu vou caminhar na Engenheiro, porque eu vou emagrecer. Ele falou, olha, faz 13 anos que você fala que você vai caminhar na Engenheiro e até hoje você não começou. Porque eu vou deixando, eu falo, não, segunda-feira eu começo. Aí chega a segunda-feira, já não deu mais. Então, eu acho que a falta do planejamento, ela tem impedido muita coisa na minha vida. Eu acho que é o que ainda falta, né? Mas a gente vai colocar a ordem no barraco, como diz o pessoal. E vai dar tudo certo. E é legal já trazendo isso para a consciência, né? Já começar a cair a chavinha e olha, isso aqui eu tô procrastinando. Só de abrir os olhos para isso, nossa senhora, já ajuda demais, né? Mas é isso aí, tamo junto nessa. A Luciane disse, Flavinha, eu queria falar, mas estou sem áudio. Não, Lu, vem aqui falar. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Gratidão, Ana, pela sua contribuição. Adorei, viu, que você está com a gente. Fiquei feliz que deu para você vir. Muito bom. Vamos ver se a Luciane consegue falar. O computador bugou. Então, escreve para a gente aqui no chat, Lu. Paty quer falar, Paty? Eu quero falar rapidinho. Com certeza, eu faço questão que vocês falem. Então, eu percebo que assim, a minha parte é mais no foco. Eu me planejo, mas no seguir do curso, né, aí do planejamento, eu vou me perdendo com as coisas. Aquela coisa de você tá fazendo algo, aí aparece outra coisa, ainda mais agora, muito tempo em casa, a casa acaba tendo muita demanda, é alimentação, é filho, é isso, é cachorro. Então, você tá ali fazendo
e de repente vem outras coisas e a falta de foco mesmo. E acaba, às vezes, me envolvendo com coisa que não tem nada a ver. E como eu sou uma pessoa assim que eu gosto de muita coisa, aí eu acabo me metendo em várias coisinhas pequenas, assim. Essa é a minha maior dificuldade, a questão do foco. Mas é bem natural isso que você falou, principalmente nesse home office, da questão de estar em casa, é quando a gente mais se distrai. É engraçado isso, né? Porque tá em casa, a gente devia estar focado, que você fala, não, vou fazer as coisas, tô em casa, é onde a gente mais se boicota, porque tem a geladeira, tem a televisão, entendeu? Tem o celular, ninguém tá vendo que você tá aqui mexendo nas coisas. Então a gente acaba se envolvendo com as questões da família, acaba. Aí para o negocinho, vai fazer a comida, vai lá não sei aonde, e aí a gente vai se perdendo, né? E nas coisas da vida também. Quantas vezes a gente não entra na internet para fazer uma coisa, mas aí você entra no perfil de uma pessoa, aí você vai vendo outra coisa que você gostou. A internet é o lugar mais fácil de você se perder, então. Que é, quando você vê, você ficou ali 1 hora e você não fez nada, né? É difícil mesmo. Mas com o tempinho, é isso que é legal, né? Vocês já conseguirem perceberem essas coisas, porque é difícil mesmo ter foco. Então, por exemplo, só a questão dessa dica, que é óbvia, mas alguém falar pra gente já é diferente, da gente colocar o celular para descansar em algum lugar longe da gente, enquanto a gente tiver que fazer uma coisa com foco, já muda um pouquinho nosso pensamento, porque senão toda hora a gente fica ali vendo o celular, porque é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia. E a gente não se dá conta o quanto trabalha. Aqui, pelo menos em São Paulo, todo mundo dirige com o celular na mão. Semáforo, celular. Coitadinho do povo que pede dinheiro no semáforo. Ninguém olha mais para os coitadinhos. Tá todo mundo ali aproveitando o semáforo para mandar mensagem. Você não vê nem, mesmo com a questão dos guardinhas mutarem tudo. Mesmo assim, a galera não vê a hora de ficar ali no celular. A internet, do mesmo jeito que ela é maravilhosa, ela é. A gente precisa tomar cuidado com ela, porque quando a gente vê, a gente se distrai, né? Mas que ótimo, que já deu para cair umas fichinhas aí. A gente vai começar a iluminar. Principalmente no módulo 1, que vocês vão ver bastante os comportamentos autossabotadores e as crenças limitantes, tá? Vocês vão começar a perceber por que a gente se distrai. Tem hora que a gente se distrai meio que de propósito, sabe? Eu percebi isso. Então, por exemplo, né, que a Ana falou, eu vou caminhar. 13 anos, não vai. Normal. Mas tem alguma crença, tem um autossabotador aí forte, né? Fazendo ela ter esse comportamento. Então, a gente vai começar a identificar isso daí. Muito, muito obrigada, Paty. Gratidão pela sua contribuição aí. Deixa eu ver, Luciane está falando aqui. Então, eu à noite já planejo tudo que vou fazer no outro dia, até o tempo, faço uma lista, mas tem uma questão: se eu não realizo o programado, me frustro. Então, Lu, normal isso. Olha que orgulho, gente. A pessoa já programa o dia seguinte. Nossa, eu já fui tão organizada, hoje em dia eu não consigo ser tão assim. Mas pode ser, Lu, que você está colocando muita coisa no seu dia, né? A gente tem que ser um pouco realista. Então, por exemplo, na turma 1 eu tinha uma aluna que ficava muito frustrada porque ela não conseguia também realizar as tarefas. Mas, por exemplo, ela não colocava um tempo de intervalo entre uma tarefa e outra. Então, assim, ó, de manhã você vai estudar, sei lá, você vai estudar 2 horas. Aí depois de estudar, você vai para academia. Só que o que ela fazia? Ela colocava na rotina dela os horários coladinhos. E aí ela não tinha aquele tempo exato para cada atividade, porque ela não pensava no trajeto da casa dela para a academia, da academia para casa, para almoçar. Então você tem que pensar nessa logística também, porque daí você acaba se frustrando, tem que ter uma margem de erro nessa sua rotina, entendeu? E aí quando a gente começa a se frustrar, é quando a gente para de planejar de novo. É aí que pega. A Ana tá falando, o home até frustra porque nem sempre damos conta de tudo. É isso aí. A Lu tá falando, já fiz até terapia.
Então, o segredo também é não se deixar levar pela frustração, tá? Se frustrar é importante porque faz a gente analisar o que a gente fez de errado. Pô, fiz merda, fiz. Fiquei lá de bobeira enquanto não era para eu ficar, ou sei lá, realmente não deu tempo. É só planejar de outra forma. Nossa, tinha uma professora na escola que ela falava assim: meu, esse horário de lanche é horrível. Eu não consigo ver as agendas porque era educação infantil, a gente tem esse hábito de ver a agenda, né? As benditas agendas. Aí tinha que ver as agendas. Aí ela falava assim: eu não consigo, esse horário do lanche, fica tudo atrapalhado, eu não consigo ver as agendas. Daí eu falei assim: Tassi, quem falou que tem que olhar as agendas agora, a primeira meia hora do dia? Aí ela ficou me olhando, eu falei assim: eu não olho agora, eu olho na volta do lanche. Nossa, ela ficou chocada com o que eu falei pra ela. Ela falou: como eu não pensei nisso antes? Eu falei: meu, é meia hora, cara. Tipo, não vai fazer tanta diferença assim. Você vai ficar esbaforida à toa. Todo dia você vai se estressar à toa. Olha as agendas quando você voltar do lanche. Então, às vezes, a gente não percebe na nossa rotina pequenos ajustes que não precisa ser feito daquele jeito. Por que a gente tem que fazer daquele jeito? Ela falou: meu, eu passei 10 anos da minha vida com isso na cabeça, que tinha que olhar a agenda primeiro de tudo. Eu falei: não, tudo bem, deve ter algum bilhete importante e tal, mas se não dá, não dá, ué. Se o nosso lanche é tipo, é o primeiro aqui da escola, a gente já tem que descer com a criançada, não adianta você querer ver todas as agendas de 35 crianças e nesses minutos, não vai adiantar. Ai, por que eu não pensei nisso e tal? Então é muito louco isso. Às vezes a gente se obriga a fazer coisas que a gente fica se frustrando todo dia, sendo que às vezes é mudar a ordem daquilo que a gente planejou, ou o dia da semana, né? Eu tinha a mania de colocar tudo na quarta-feira. Aí eu ficava muito frustrada, porque minha quarta-feira não rendia. Quando eu olhei, eu estava fazendo muita coisa naquele dia. Então era só pegar duas coisinhas, jogar para outros dias, que não ia me fazer mal nenhum. E eu ia conseguir fazer, eu até ia ter mais tempo livre, porque às vezes a gente soca o nosso dia de atividade no planejamento e a gente se frustra, porque também a gente não é máquina, precisa de ter um tempinho entre uma tarefa e outra. Tipo, fecha a gavetinha do cuidar do filho, abre o do trabalho, fecha a gavetinha do trabalho, agora abre aqui para fazer a janta, fecha a gavetinha. Não é assim, né? Então a gente precisa de um tempinho de respiro entre uma atividade e outra. Então é legal colocar essas margens de erro aí no meio do planejamento para a gente não se frustrar com bobagem. Por isso que o planejamento semanal é uma boa. Porque você estipula para aquela semana o que você quer fazer. Não necessariamente no dia, né? Mas você vai ticando as coisas que você vai fazendo. Você pode até colocar, prever um pouco no dia o que você vai fazer, né? Mas o planejamento semanal é uma boa, porque tira um pouco essa ansiedade, essa frustração. Quem mais gostaria de falar? A Ju, a Andréia. Estão quietinhas aí? Não sei se elas querem falar. Todas vocês conseguiram acessar o nosso grupo do Telegram? Todo mundo viu? Amanhã a aula é às 8, porque eu fiquei muito tempo pensando o que eu ia fazer, porque metade queria de manhã as aulas, metade queria à noite, então eu vou dividir igualitariamente as aulas para não ter não ter preferidos, hein? Mais democracia que isso não existe, gente. Então, ó, segunda-feira amanhã vai ser às 8, tá? E aí amanhã eu vou falar o resto. Eu vou liberando as coisas para vocês em doses homeopáticas. Isso, 20 horas. O Márcio está perguntando se é às 20 horas amanhã. 20 horas. Oi, Andréia. Quer falar? Muita vergonha. Não, muita vergonha. Meu problema de tudo isso é que eu tenho muitas crenças, até de falar. Estou aqui com o coração disparado para falar em público, morrendo de vergonha. Imagina. Mesmo sabendo que sou com vocês, vou estar com vocês, estou com muita vergonha o tempo inteiro. Tenho que trabalhar muito isso. Ah, mas que lindo, Mas ó. Já abriu a câmera. Amei. Já abriu a isso, câmera. Botei o som. No final, tá vendo? E muito relutante, mas consegui.
Que bom. Foi ótimo, amei. A aula muito maravilhosa. Tá? Mas vou aprendendo diariamente aí, que eu tenho muita dificuldade. É isso aí, Andréia. Tamo junto nessa. Eu também tinha muita dificuldade. Você vai ver como se vê aqui na telinha todas as aulas. Já vai tirando a vergonha. Vai ser um exercício muito bom. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Obrigado, querida. Gratidão, viu? Tá bom. Linda. É, gente, isso aqui é um teste pra gente, viu? Estar aqui com a câmera aberta, falar, pegar a palavra. É muito louco isso. Deu até calor nela. Meu Deus! Te entendo. Nossa, eu ficava igualzinho. Mas aí depois, quanto mais eu usava o Zoom, quanto mais eu pegava a palavra para falar, mais sem vergonha eu fui ficando. Então, aproveitem esse ambiente seguro que nós temos aqui. Aqui é um ambiente seguro para você falar, para você organizar suas ideias, né? Falar em público, ver sua carinha aqui, porque a hora que chegar lá no módulo 3, que você vai ter que ir para o Instagram, você já vai estar familiarizada de ver tua imagem, de ouvir sua voz. Então, tudo isso faz parte, tudo isso aqui é um ganho, tá? Muito bom que vocês falem. E também eu acho importante essa troca. Quando a gente aprende alguma coisa e a gente fala, a gente já ressignifica o que a gente aprendeu. Então, a gente guarda mais, né? A gente armazena de forma diferente a informação. Então, é muito bom que vocês participem mesmo, tá bom? A Ju tá quietinha, acho que ela não vai falar hoje. Mas então tá bom, gente. Então a gente se vê amanhã às 20 horas, tá? Vou colocar o link para vocês no mesmo grupo, tá? Lá no grupo do Telegram. E aquele grupo do WhatsApp eu vou deletar. Porque agora, a partir de agora, o nosso canal oficial é no Telegram. Então, criem o hábito de colocar o Telegram, o ícone do Telegram, coloca do lado do seu WhatsApp, tá? Porque toda vez que tiver mensagem ali, você abre para criar o hábito de pelo menos uma vez por dia abrir lá e olhar se tem alguma mensaginha do grupo. Beleza? Eu não tinha também o hábito de abrir o Telegram e eu fui aprendendo com o tempo. Eu coloquei ele do lado do WhatsApp e assim eu consigo lembrar dele também. Eu sei que é difícil para gente, que a gente já está acostumada com o WhatsApp. Mas o Telegram, ele tem outras ferramentas, então eu consigo fazer enquete com vocês. Quem entra no grupo depois consegue ter acesso às mensagens antigas. Então, o Telegram ele é uma ferramenta mais inteligente do que o WhatsApp. E é mais leve também. Então, legal. A Ju tá falando aqui, cheguei de viagem, estou lavando roupa toda bagunçada, hoje não vou falar. Tá bom, linda. Te espero amanhã, então, às 20 horas, tá? Gente, gratidão pelo dia de hoje. Adorei estar aqui com vocês, tá? E a gente se vê amanhã na nossa primeira aula oficial. Tá joia? Beijo para vocês, boa noite e um ótimo finzinho de domingo. Boa noite. Tchau, tchau. Bom final de domingo. Tchau. Tchau.